Fala crianças, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje para mais uma videoaula de matemática, continuando o nosso conteúdo de equações. Hoje vamos falar da parte gráfica, certo? Vamos mostrar como representar de forma gráfica uma equação do primeiro grau. Então bora lá. Primeiro vamos analisar essa situaçãozinha aqui. A tendência é que nossa aula hoje seja um pouco mais rápida, tá bom? Porque a gente vai trabalhar só com essa parte gráfica mesmo, porque é um pouquinho complexo também e a gente precisa estudar bem essa parte gráfica, porque também é algo bem presente na nossa vida de estudante, tá certo? Então, entendendo a situação aqui primeiro, ó. Já vimos que cada par ordenado, o que é o par ordenado? É um par de números, né, que é o x e o y, sempre vai ser isso aqui, tá bom? O primeiro representa o x, o segundo representa o y, certo? Em que x e y são números reais, é representado por um único ponto P no plano cartesiano. O plano cartesiano a gente vai mostrar daqui a pouquinho, tá bom? É a parte onde a gente faz o gráfico e esses dois pontos, esse par ordenado aqui, esses dois números, né, que a gente chama de par ordenado, vai ser representado lá no plano por apenas um ponto, ok? Os números x, né, que aqui a gente vai conhecer como abscissa, tá bom? O x, quando a gente falar de abscissa, está se referindo ao x. E quando a gente falar de ordenada, a gente está se referindo ao y, tá certo? São as coordenadas do ponto. Então, x é abscissa e y é ordenado. Ah, professor, eu vou esquecer isso. Não esquece não, é só lembrar, ó, abscissa. Lembra? Abscissa. Então, no lugar do cissa aqui, você substitui por x e você vai lembrar que a abscissa é exatamente o que representa o valor de x, tá bom? Agora consideremos essa equaçãozinha aqui, ó, x mais y igual a 10. Mas dessa vez, vamos desprezar a situação problema que a originou. Então, a gente não está analisando aqui qual foi o probleminha que originou essa equação. Eu quero saber só da equação, porque meu interesse é o quê? É chegar nos pontos, né, nos pares ordenados aqui, para a gente fazer a representação gráfica dessa equação. Ok? Então, beleza. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui um número x somado com o número y, tem que dar um resultado 10. É possível representar no plano cartesiano as soluções, ou seja, os pares ordenados, da equação x mais y igual a 10. Veja como Rubens fez. Então, o que Rubens fez? Ó, ele atribuiu um valor a x, certo? A equaçãozinha, né, estava aqui, ó, que no caso era x mais y igual a 10. Então, no lugar do x, ele colocou o valor que ela atribuiu aqui, ó, menos 1. Então, no lugar do x veio menos 1. Então, ficou o quê? Ficou menos 1 mais y igual a 10. Quando você tem menos 1 mais y igual a 10, o que a gente faz? Passa o menos 1 para o outro lado, vai ficar positivo, né? Então, vai ficar y é igual a 10 mais 1. E você vai ter um resultado de y é igual a 11. Ou seja, quando você chamou o seu x de menos 1, que é o caso do primeiro aqui, né? O teu y foi igual a quanto? Teu y foi igual a 11. Então é isso que ele está falando aqui, ó. Atribuí alguns valores a x, calculei os correspondentes valores de y. Então, ó, ele atribuiu o valor de x, substituiu na equação e encontrou o valor de y. Ou seja, ele encontrou um par ordenado x, y. Nesse caso aqui, ficou o quê? Menos 1 e 11. O que é o menos 1? Foi o valor que ele atribuiu a x. E o que é o 11? Foi o valor que ele encontrou em y. Certo? Então, perceba só. Pode ser qualquer valor que eu possa atribuir a x aqui nesse caso, tá bom? Então, ele atribuiu menos 1, eu poderia colocar 0, eu poderia colocar 1, 2, 3, certo? Então, bora lá. Mais um que ele atribuiu, 5. Então, ficou o quê? 5 mais y igual a 10. O 5, que é positivo, passa para o outro lado negativo. Então, vai ficar 10 menos 5, na verdade, né? Então, o nosso y vai ser quanto? O nosso y vai ser 5. Então, esse par ordenado aqui foi o quê? Foi o número 5, 5. Né? Foi o par 5,5. A mesma coisa ele fez com o 7 e a mesma coisa ele fez com o 12. Encontrou y 3, encontrou y menos 2. Ou seja, ele achou aqui 4 pares ordenados, tá bom? E agora a gente vai representar esses pares ordenados de forma gráfica, num plano cartesiano. Copiei o quadro aqui de novo acima para que a gente possa relembrar. Então, observa só. Quando x foi menos 1, onde é que x é menos 1? Ó? Aqui você tem essa divisão aqui que é o zero. Né? Aqui você tem a parte positiva e para cá você tem a parte negativa. Ou seja, o seu x menos 1 está exatamente aqui. Ó. Então, quando o x foi menos 1, o y deu igual a quanto? Deu igual a 11.
Então, fazendo essa linha aqui para encontrar os dois, esse é o ponto que eu falei. Lembra na questão anterior aqui, ó, no slide anterior que ele falou, ó, determinado, apresentado por um único ponto. Então, o par ordenado x e y aqui, o par ordenado menos 1 e 11, foi representado agora, está sendo representado agora, por esse pontinho aqui. Transformou em um único ponto, tá bom? A mesma coisa o outro, ó, x5, y5. O x5 está aqui, o y5 está aqui. Indo de encontro aqui, né, dos dois, ó, a gente encontra esse pontinho aqui. X7, Y3. O X7 está aqui, o Y3 está aqui. Encontre os dois aqui, então fica esse ponto aqui. X12, Y-2. O X12 está aqui. O Y-2, lembrando que a parte de cima ela é positiva, então a parte de baixo ela é negativa em Y, tá bom? Então, o Y-2 está aqui. Encontrando os dois pontos, você tem esse ponto principal aqui, certo? Perceba agora, vou apagar aqui, ó. Perceba agora que eu consigo traçar, né? Eu consigo ligar todos esses pontos. Então, eu comecei aqui nesse ponto, liguei para esse e para esse. E a figura que formou aqui foi o quê? Foi uma reta, certo? Então, você acabou de construir uma reta que liga todos os pontos, né, todos esses pares ordenados aqui, esses pontos que representam os pares ordenados no plano cartesiano. E aí, já vou antecipar aqui um conceito para vocês. Sempre que a gente for representar no plano cartesiano uma equação do primeiro grau, a gente vai encontrar essa ligação aqui como sendo uma reta. Quando a gente falar de equação do segundo grau, vocês vão encontrar algo assim, ó, que é o que a gente chama de parábola, para cima ou para baixo, certo? Da mesma forma que a reta pode ser para cima ou pode ser para baixo, como a gente está vendo aqui, tá bom? Então, encontrou uma reta é primeiro grau, encontrou uma parábola é segundo grau, ok? Mas segundo grau a gente fala mais na frente. E aí eu trouxe essa fotinha aqui só para a gente entender o porquê o nome de plano cartesiano. Esse brotherzinho aqui é o brother conhecido como René Descartes, né? Ele viveu aqui entre 1596 e 1650, né? Foi o primeiro a usar o método de representação de coordenadas, como a gente está vendo ali, como a gente viu anteriormente. O sistema de coordenadas cartesiano recebeu esse nome em sua homenagem, justamente por causa de René Descartes. Perceba que é um nome que está escrito aqui Descartes, na pronúncia é diferente, tá bom? Então vamos falar aqui mais um aqui agora, ó. Determine as soluções da equação x mais y igual a 2, sendo o conjunto universo o conjunto dos números racionais. X mais y igual a 2. Quais seriam as respostas que você poderia dar aqui? Por exemplo, você poderia colocar 1 mais 1, né? X é 1, y é 1, certo? Aqui o livro traz algumas respostas, ó. Como a gente está falando de números racionais, eu posso colocar números com vírgula também. E aí o livro traz mais algumas respostas aqui. Então, por exemplo, ó, quando ele chamou x de menos 2,5, bora ver, ó, x mais y é igual a 2. X é igual a menos 2,5, substituindo como a gente fez no anterior, né? Mais y igual a 2. O menos 2,5 passa para o outro lado positivo, então vai ficar y é igual a 2 mais 2,5. Então vai ter aqui y igual a 4,5. Ou seja, quando eu chamei o meu x de 2,5, eu obtive o resultado y igual a 4,5, como está mostrando aqui, tá bom? E aí o livro traz aqui algumas opções, ó. Quando x foi menos 1, y deu 3. Quando x foi 0, y deu 2. Quando x foi 1, y foi 1, como eu já havia mostrado anteriormente. Então, como eu represento essas respostas aqui, num par ordenado, né? Em pares ordenados. Então você tem aqui menos 2,5, que é o valor de x, com 4,5, que é o valor de y, menos 1, que é o valor de x, com 3, que é o valor de y, 0x, 2y, 1x e 1y. Perceba que eu repito mais uma vez, sempre que uma questão pedir para você construir o gráfico, você vai atribuir valores àquele x, tá bom? Para que você possa encontrar o valor de y, tá bom? E aí você vai ter x e y, você vai ter um par ordenado, sendo assim você consegue encontrar essa localização no plano cartesiano, ok? Então, como eu falei, era uma aula rápida, mas que a gente precisa aproveitar bem. Então vocês precisam entender bem esse conteúdo de plano cartesiano, de representação do gráfico, porque a gente vai trabalhar muito com isso aqui, tá bom? Desde a equação do primeiro grau, como a gente está vendo até agora,
e lá na frente, quando a gente estiver trabalhando a equação do segundo grau também. Ok, crianças? Então espero que vocês tenham entendido. A gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.